Pessoal do Help Química. Sejam bem-vindos à nossa aula de número 39, aonde continuaremos dando prosseguimento da matéria de geometria molecular e polaridade. Essa parte 2, então, galera, nós veremos outro caso das geometrias do tipo linear. Observem aqui, fazendo favor. Temos esses três exemplos aqui de geometria linear, né? Na aula passada nós vimos as geometrias linear para compostos, né, iguais aqui, né, pra, tipo H2, O2 e assim por diante. E nós vimos o que acontecia com o momento de dipolo para esse tipo de composto. E quando a gente tem os compostos diferentes, o que vai acontecer com eles? É o que nós veremos nessa primeira parte da aula. Então observem aqui, pessoal. Eu tenho dois elementos diferentes aqui, uma ligação entre o do HCl, entre o hidrogênio e o cloro. A gente sabe que o cloro ele tem a maior eletronegatividade, então a nuvem eletrônica vai estar deslocada para o lado dele. Com isso, então ele vai ter um delta negativo e o hidrogênio um delta positivo. A gente já sabe o porquê disso. O mesmo aqui vai ser aqui embaixo. O mais eletronegativo vai ter um delta negativo. E aqui embaixo vai ter um delta positivo. A mesma coisa aqui. O mais eletronegativo vai ter um delta negativo e o outro um delta positivo. Isso quer dizer então que para o elemento mais eletronegativo, a nuvem vai estar deslocada para o lado dele. O que vocês acham então que vai acontecer com o momento de dipolo desses dois caras aqui? A mesma força que eu tenho, o que vocês acham que vai acontecer com o momento de dipolo? Então observem só. Eu tenho aqui o hidrogênio, o oxigênio fazendo uma força para os elétrons e o carbono está fazendo uma outra força para cá. Vocês acham que a mesma força que esse oxigênio faz para puxar essa nuvem eletrônica é a mesma do carbono? Não, né? Isso é meio que óbvio. Por quê? Porque a gente tem aqui a formação de momentos de dipolo. A gente tem a formação de momentos de dipolo, significa que a nuvem está deslocada para o mais eletronegativo, em todos os casos aqui, certo? Sendo assim, então a gente vai concluir que o momento de dipolo desses caras aqui, né, o momento de dipolo representado pelo Mi, é diferente de zero, e aqui é linear. Então, pessoal, a geometria linear ela pode ter duas situações. A primeira em que o momento de dipolo vai ser igual a zero, que a gente viu na aula passada, e essa daqui agora que o momento de dipolo é diferente de zero. Essa geometria então, galera, ela vai ter um ângulo de 180 graus, sempre. Por que 180 graus? Deixa eu pegar a esfera aqui. Uma esfera ela tem um ângulo de 360 graus, certo? A gente pegar essa parte aqui, né, esse pedacinho aqui, e chamar esse ângulo θ de θ, esse ângulo θ vai ter 180 graus, é o ângulo raso. Então sempre que a gente tiver uma geometria entre dois elementos, vai ser geometria linear. Se as extremidades forem igual, é apolar. Se as extremidades forem diferentes, então passa a ser polar, certo? Porque você tem a criação de polos. Beleza. Então, para casos que a gente tem só dois átomos, temos somente essas duas situações. Agora vamos ver a situação para quando a gente tem três átomos. O que acontece com essa geometria? Quando temos três átomos, então, pessoal, nós vamos ter a seguinte situação. Nós podemos ter uma geometria linear, novamente. Quando eu vou ter uma geometria linear? A gente vai ter uma geometria linear quando o átomo central não tiver nenhum elétron livre, né? Então, não tendo nenhum elétron livre, aqui vai ser 180 graus. Agora eu pergunto para vocês, qual que é a polaridade disso daqui? Então vamos ver cada caso especificamente. Observem aqui. Esse oxigênio aqui, ele tem um delta negativo, certo? E esse outro aqui também. E o carbono aqui tem um delta positivo. Certo, pessoal? Sim, né? Então, olha só. Esse oxigênio aqui puxa a nuvem de elétrons para cá. Esse oxigênio puxa a nuvem de elétrons para cá.
A mesma força que esse oxigênio faz para esse carbono é a mesma força que esse oxigênio faz pelo carbono. Se a gente fosse representar por momento de dipolo, seria como se a gente estivesse vindo um dipolo para cá e um outro vetor de dipolo para cá, ambos na mesma direção. A soma deles anularia. Não anularia? Então, o momento de dipolo é igual a zero. Então, neste caso, nós temos uma geometria linear. E agora, se a gente tivesse essa seguinte situação aqui. Vamos fazer o momento de dipolo para todos eles? Então, olha só. O hidrogênio positivo e o carbono também positivo. E o nitrogênio negativo. Porque ele é o mais eletronegativo. Sendo o nitrogênio, então, o mais eletronegativo, a nuvem eletrônica vai estar toda deslocada para ele, certo? Então, isso daqui seria como se tivesse assim a nuvem de elétrons todas praticamente para cá, ó, no sentido do nitrogênio. Sendo assim, então, você tem a criação de polos, certo? Porque não é a mesma força a que esses dois exercem com os elétrons para cá do que a do nitrogênio está envolvendo para ele. Sendo assim, o momento de dipolo, então, pessoal, vai ser diferente de zero, criando um composto polar. Então observem bem, vocês têm duas situações lineares novamente, onde que a gente tem uma com o momento de dipolo igual a zero, fazendo o nosso composto ser polar, e o outro, um apolar e o outro polar, certo? Agora vamos ver para os casos que a gente tem a geometria angular, que ainda é relacionado a 3 átomos. Então observem só, pessoal. Quando a gente tem um átomo que ele possui apenas um par de elétrons no átomo central, esse par de elétrons vai causar uma repulsão com esse cara ligante aqui, certo? Sendo assim, então, essa repulsão vai criar aqui embaixo um ângulo de 120 graus. E quando a gente tem dois pares de elétrons, que é o caso da água, no átomo central, esses dois pares de elétrons vai empurrar aqui para baixo, fazendo então ficar um ângulo de 104 graus. Aí a pergunta é, por que o ângulo daqui de baixo é menor do que o daqui de cima? Imagine vocês que vocês estão no ônibus lotado tendo que compartilhar o espaço com as pessoas em pé. Se vocês têm que compartilhar os espaços, mas tem poucas pessoas em pé, vocês concordam que a distância entre vocês vai ser maior? Mas se o ônibus está muito cheio e vocês têm que compartilhar o espaço, vocês vão ter que ficar mais próximo das pessoas que estão em pé. O mesmo acontece aqui com os elétrons. E agora a pergunta aqui para vocês é o seguinte. Observem que aqui eu tenho dois elementos iguais e aqui eu tenho dois elementos diferentes. Mas que se eu colocasse qualquer uma dessas duas ligações nesse plano aqui, a gente teria um vetor vindo para cá, um outro para cá. E esses seriam os vetores. O vetor resultante, então, seria isso daqui do meio. Olha o tamanhozão desse vetor. Então, eles não se anulam, certo? Os vetores não se anulando, o momento de dipolo é igual a zero. Então, aí vem a pergunta. Quando que a geometria angular vai ser com um momento de dipolo igual a zero? Nunca. Então, quando a gente se tem geometria angular, a gente não tem momento de dipolo igual a zero. Então, compostos que fazem geometria angular sempre vai ser polar. Certo, pessoal? Então é isso aí. Continue na sequência que a gente agora vai ver o que acontece quando a gente tem 4 átomos envolvidos na geometria. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.